Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta festa litúrgica do Natal da Virgem Maria. Nós celebramos na liturgia pouquíssimas festas relativas ao nascimento. Evidentemente o Natal de Jesus, a 25 de dezembro, né? Desde a véspera, 24 de dezembro. O Natal ou o nascimento de São João Batista, que celebramos a 24 de junho. E o Natal ou a Natividade ou o nascimento da Virgem Maria, no dia 8 de setembro. Esta celebração nos enche de alegria e o fruto dessa celebração, como foi dito aqui na oração da coleta, é a paz. Que possa crescer a paz entre nós. Por quê? Porque Maria, membro da humanidade, né, criatura como todos nós, foi preparada por Deus para ser a mãe do Salvador, do seu Filho que entrou neste mundo. Ouvimos essa impressionante profecia de Miqueias na primeira leitura, em que Miqueias faz uma referência justamente a Belém, a terra de Davi, porque Deus prometeu que da descendência de Davi viria o Messias, embora Belém seja pequena. Agora, quando se fala deste Messias, fala de alguém tão misterioso e tão grande, porque diz assim: de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Então não é qualquer um, alguém que tem origem desde os dias da eternidade. Parece até uma contradição, porque dias é tempo, né? Desde a eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Então esse Messias vai ter um papel de reconciliação. E esse texto foi escolhido porque faz também essa referência explícita à mãe, até o dia em que uma mãe der à luz. No evangelho que foi proclamado, é o início do evangelho segundo São Mateus, ele começa assim, com uma genealogia. Para um leitor ou para um ouvinte superficial, pode achar esse texto só enfadonho, cansativo, porque uma sucessão de nomes, e nomes estranhos, diferentes dos nossos nomes aqui, e muitos desses personagens desconhecidos de muitos. Mas o que está sendo mostrado com a genealogia? Que o projeto de Deus, ele não se dá nas nuvens, mas na história concreta, no chão da história concreta. Por isso aqui se fala da origem de Jesus Cristo, que é filho de Davi, porque vem ali, é da descendência de Davi. O seu pai adotivo, que vai lhe dar a paternidade legal, é da descendência de Davi, como fica evidente por essa genealogia. Mas aqui Mateus remonta ao próprio Abraão, mostrando que aquela promessa que Deus fizera a Abraão agora se cumpre, né? Então vão passando essas gerações, desde Abraão até chegar a Davi, depois desde Davi até o exílio da Babilônia, e desde o exílio da Babilônia até chegar a José e a Jesus. E nesses nomes que são mencionados na genealogia de Jesus, não há nenhuma idealização. Quando alguém às vezes quer fazer um elogio de uma pessoa, né? Aliás, cá entre nós, né? Quando alguém tem alguém importante na família, logo não fala, hein? Se aparecer alguém lá na televisão fazendo um sucesso e tiver um parentesco com alguém aqui, mesmo que seja longe, 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 é meu parente, é da minha família, é ou não é? Agora, se aparecer um lá, mas que tiver feito um crime, pode ser um parente próximo, não conheço não, nunca tive contato não, é de longe, né? Na genealogia de Jesus não tem isso não, viu?
É só vocês entenderem os nomes que estão aqui. Entra todo mundo que faz parte da história. Pessoas boas e pessoas que não foram tão boas assim não. Estão aqui, na genealogia de Jesus. Pecadores, gente que teve que fazer um movimento de conversão, estrangeiro, porque o povo de Israel era muito cioso, né? Da sua nacionalidade, da sua eleição. Tem estrangeiro aqui na ascendência de Jesus, né? Entrou na linhagem de Jesus, então mostra o universalismo. Então é o chão da história que Deus foi preparando, quer dizer, a história da humanidade, como nós que vivemos. Deus não desce assim a esse mundo, num mundo idealizado, Ele desce a um mundo ferido pelo pecado, para resgatar esse mundo ferido pelo pecado. Como dizia o servo de Deus, Dom Luciano, Jesus não teve privilégios, né? Ele vem nessa história. Ao mesmo tempo, nós vemos que depois de toda essa longa genealogia, no versículo 18, nós vemos uma intervenção de Deus mais especial ainda. Se há uma providência de Deus nessa genealogia toda, inclusive incorporando gente que estava no caminho errado e que tem que endireitar o passo, aqui agora mostra uma intervenção mesmo do alto. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então aqui nós vemos a intervenção divina mais direta ainda, né? É a concepção virginal de Jesus Cristo. E José fica tão perturbado, sabendo, no entanto, que Maria era uma pessoa tão boa e justa, que ele pensa em abandoná-la para não denunciá-la, né? Mas avisado então pelo anjo do Senhor de que aquilo era obra de Deus, né? José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Hoje está muito comum aí imagens de São José dormindo, né? São José era avisado em sonho, né? Então aqui também o Senhor apareceu-lhe em sonho, né? Oxalá todos nós pudéssemos sonhar com Deus e com as coisas de Deus como José. Estamos no ano de São José, mas só sonha com Deus quem vive numa postura de escuta da palavra de Deus, de atenção, de abertura. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E termina o evangelista dizendo que tudo isso aconteceu para se cumprir aquilo que o Senhor havia dito pelo profeta, é o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Não é um nome próprio aqui não, é o significado da sua vida, que significa Deus está conosco. Então vocês estão vendo que hoje aparecem dois profetas, na primeira leitura Miqueias, e no Evangelho ele conclui citando o profeta Isaías. Estes textos foram escolhidos para celebrarmos o dia do nascimento da Virgem Maria, porque ela tem um papel único na entrada do Filho de Deus neste mundo. E ela foi preparada por Deus, livre do pecado, como aqui na nossa igreja foi muito bem retratado naquele primeiro mosaico que está lá no fundo, que é o da Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem pecado original em vista dos méritos de Jesus Cristo, para que ela pudesse realmente gerar aquele que veio tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus sem mancha, né? Então o nascimento hoje da Virgem Maria é motivo de alegria, porque vem à luz aquela que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Mãe já anunciada aqui na leitura de Miqueias, e mãe aqui proclamada também nesse Evangelho segundo São Mateus. Hoje pela manhã nós tivemos a alegria de abençoar o último mosaico desses 4 mosaicos marianos, aquele último que está do lado de cá, que é o mosaico da Assunção da Virgem Maria. Todos os outros já foram abençoados, né? São os 4 mosaicos que representam os 4 grandes dogmas marianos. A Imaculada Conceição da Virgem Maria, o primeiro, a virgindade perpétua
de Maria, toda de Deus, toda assumida por Deus, representado naquele segundo ali, em que nós vemos aqueles raios que vêm do alto e a figura do Espírito simbolizada por aquela pomba. Depois a maternidade divina, é um dogma central que está logo aqui à minha frente, Maria com um menino, né? E por fim, a assunção, a glorificação de Maria no final da sua vida, terminado o curso da sua vida terrena, ela foi levada aos céus em corpo e alma, né? Então, nesses 4 mosaicos, nós temos aqui como que um resumo da vida de Maria, que foi sempre sim ao projeto de Deus. Agora, o nascimento de Nossa Senhora, que nós estamos celebrando como festa litúrgica aqui, não é sequer registrado nas Sagradas Escrituras. Ele acontece na simplicidade. Então, além da paz e da alegria que deve marcar todos nós que estamos celebrando hoje o seu Natal, nós temos uma outra lição muito importante para colher hoje da liturgia, que é a lição da humildade, da simplicidade. As grandes coisas Deus faz na simplicidade da nossa vida ordinária, assim como ao longo desses anos todos, essa geração que nós vimos aqui, essas gerações sucessivas foram se preparando para a vinda do Messias. Também o nascimento da Virgem Maria, que é a aurora da salvação, porque já preservada do pecado, é um acontecimento realizado na simplicidade, na humildade. Com Maria nós aprendemos que a nossa vida deve estar escondida, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, escondida com Cristo em Deus. A Virgem Maria viveu tudo isso, e por isso ela foi glorificada, como hoje abençoamos também o mosaico da Assunção da Virgem Maria. Que ela interceda por nós, para que nós, peregrinos neste mundo, e nas lutas de cada dia, possamos ser fiéis ao bom Jesus, para participarmos da sua paixão. Bom Jesus é aquele que deu a vida por nós, e da sua vitória, da sua ressurreição, como Maria que participou pela sua assunção. Que a Virgem Maria, que hoje celebramos no seu Natal, nos acompanhe para que sejamos cada vez mais verdadeiramente discípulos e missionários de seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.